Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós estamos com Isaías, capítulo 19. Em Isaías, capítulo 19, Deus continua fazendo advertências contra as nações inimigas de Israel e Judá. O poder, a sabedoria e a riqueza do Egito não serão capazes de impedir o juízo de Deus. Por fim, a promessa é que até os egípcios servirão ao Senhor, erguerão um altar de adoração e buscarão a face do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Em Isaías 19, vemos que a profecia bíblica se volta para o Egito. Isso acontece porque algumas pessoas queriam buscar proteção no Egito contra a ameaça assíria. Mas Isaías apontou que o Egito não ajudaria em nada, porque ele também seria opresso pelo julgamento de Deus. Uma das consequências desse juízo seria a crise interna, conforme lemos em Isaías 19, de 1 a 4. O julgamento estava vindo do Senhor contra o Egito. Deus é retratado como que cavalgando em uma nuvem rápida. Na mitologia cananeia, essa mesma ideia é usada para Baal, o deus da chuva e da fertilidade. No entanto, o Senhor não Baal, mas sim o Senhor, é o verdadeiro doador de chuva e fertilidade. Os deuses do Egito não seriam capazes de salvar seu povo do julgamento vindouro. Seus ídolos tremeriam diante dele e o que faria com que o povo ficasse desanimado, deprimido, exatamente quando aconteceu durante o derramamento das pragas, daquele mesmo jeito. Lembram quando aconteceu o derramamento de pragas? Já estamos bem longe disso, mas devemos lembrar. Desse mesmo jeito como Deus fez quando Moisés tirou o povo do Egito, que Deus mandou as pragas, assim também agora iria acontecer. O juízo de Deus causaria divisões internas e desespero entre as pessoas quando elas percebessem que seus deuses, meros ídolos, suas práticas ocultas, não seriam o suficiente para salvá-los. De agora em diante, eles seriam oprimidos por um líder cruel e um rei feroz, o rei do Império Assírio. O Egito, que séculos antes haviam sido cruel com os filhos de Israel, como está escrito em Êxodo 1, de 11 a 14, agora seria objeto de crueldade. Este rei assírio foi Saradão, o nome desse rei, também chamado de Esaradão, Esarradon e Assuradã. Tudo isso é o nome desse rei, que conquistou o Egito em 671 a.C. Esse julgamento viria do Senhor, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 19, 4. Senhor de Israel e grande Deus que guarda a aliança. Isaías 19, de 5 a 10, lemos que, para mostrar que o julgamento realmente viria de Deus, o profeta Isaías anuncia que a destruição afetaria inclusive a natureza. Uma seca arruinaria a economia e faria com que as pessoas cujo trabalho dependia do Nilo ficassem deprimidas.
O rio é com certeza uma referência ao Nilo, a força vital do Egito, a fonte do crescimento agrícola da nação. Sem o Nilo, o Egito não teria sobrevivido. A inundação anual do Nilo sobre os campos enriquece o solo. Com a seca do Nilo, provocada por Deus, não por conquista militar, juncos de papiro, plantas e todo o campo semeado murcharia. Isaías 19, de 6 a 7. Os pescadores que usavam anzóis ou redes não seriam capazes de encontrar seu sustento, e aqueles que obtinham sua renda trabalhando com linho, ou seja, que dependiam da água para seu crescimento, ou outro tecido, não seria capaz de manter seu comércio. Isaías 19, 31, Isaías 9, 31, Isaías 19, de 9 a 10. Toda a economia dependia do rio Nilo. O Egito era bem sucedido no mundo antigo por seus escritos de sabedoria e seus sábios. Mas Isaías avisou o Egito para não contar com seus sábios para salvar a nação da destruição vindoura. Isaías 19, de 11 a 15. Os oficiais de Zoar, uma cidade onde moravam os principais sábios do Egito, citada em Números, capítulo 13, versículo 22, os conselheiros sábios do faraó e os líderes de Mênfis pensavam que sua sabedoria poderia salvá-los do juízo de Deus. Mas a sabedoria deles era loucura, comparada com a sabedoria do Senhor Todo-Poderoso que estava planejando o ataque. Ninguém no Egito poderia fazer nada para evitar a destruição. Era como bêbados cambaleantes diante do Senhor. Nem os líderes, nem a população puderam conter o julgamento de Deus. A situação descrita em Isaías 19, de 16 a 25, não se limitará ao Egito. A Síria e o resto da terra também receberão bênçãos naquele dia, o milênio. A situação descrita, vou repetir aqui, em Isaías 19, de 16 a 25, não se limitará ao Egito. A Síria e o resto da terra também receberão bênçãos naquele dia, o milênio. As pessoas viajarão por uma estrada do Egito à Assíria, e as pessoas dessas duas nações inimigas nos dias de Isaías adorarão juntas. Nos dias de Isaías, Judá esperava que o Egito salvasse dos assírios, mas, notavelmente, no milênio, essas três potências, Assíria, Egito, Israel, terão um relacionamento harmonioso e pacífico sob a mão da bênção de Deus. Tudo isso, é claro, cumprirá parte da promessa feita a Abraão de que todos os povos da terra serão abençoados por meio dele. Gênesis 12, 3. Glórias a Deus. Então, estamos aqui com o comentário de Isaías capítulo 19. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês leem e terão toda a condição de responder o questionário. Não tem nada difícil aqui. E o Espírito Santo, que é o teólogo dos teólogos, abrirá mais a visão e nós estaremos cada dia mais refrigerados pela palavra. A palavra é o nosso refrigério. A palavra é Jesus. Confiando na palavra, amando a palavra, como o Senhor diz em Salmos 1, versículo 3, e é para ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Então é o que estamos fazendo.
É um discipulado de excelência. Nós já estamos vendo quanto Deus tem feito desde maio de 2023. Nós estamos vendo as maravilhas acontecendo no meio das famílias. Famílias que não pegavam em Bíblia começaram a pegar na Bíblia, começaram a se surpreender ao ouvir a voz do Senhor. E as pessoas não consideravam que a Bíblia é a voz do Senhor. E até adolescentes, graças a Deus, já entenderam que eles também, e principalmente eles, precisam depender dessa voz. Precisam depender dessa voz poderosa do nosso Deus, falando para eles qual é o propósito dos hormônios no seu corpo. Eles não sabem, não entendem, ficam sem saber o que fazer com esse potencial desses hormônios. Mas a Bíblia deixa bem claro que o propósito desses hormônios é para que eles formem uma família e que essa família seja para a glória de Deus, para que eles estejam bem com os cônjuges estejam bem, é algo de Deus, os hormônios, e que eles, sabendo se manter diante de Deus, na santidade, porque Deus domina todas as coisas e deu poder ao homem para dominar todas as coisas. Então, nós dominamos até os hormônios no poder de Deus, podemos fazer isso. Não é nada do diabo, é de Deus, e por isso, esse Deus poderoso que nós estamos vendo aqui, fazendo tudo aquilo que ele tem de fazer, nada impede, Satanás não é maior do que ele, e todas as ideias erradas em relação aos hormônios está cancelada e todo adolescente vai ter prazer em saber que esses hormônios que Deus deu têm a finalidade de um dia ele, tendo seu cônjuge, saber que o casamento é algo lindo, que esse hormônio vai ser muito útil dentro do casamento para trazer o prazer, a alegria, e que ele sabe que Jesus Cristo e a igreja representa, o casamento representa justamente o Jesus Cristo e a igreja. Então nós casamos para glorificar o nome de Deus, se é para glorificar o nome de Deus, sabemos que tudo tem o seu tempo certo. O tempo do casamento é o tempo do Senhor agir com alegria para todo casal através dos hormônios. Então, até os adolescentes já estão sabendo que a Bíblia é justamente a voz de Deus e que sem esse Deus, sem essa voz, sem escutá-lo, não podem ir a canto algum. Graças a Deus, por o entendimento que Deus tem nos dado. Pelos aniversariantes que vão se alegrar, se festejar junto conosco no primeiro sábado de cada mês, todo discipulador tem festa de aniversário, porque o Senhor Deus gosta de alegrar aqueles que fazem a sua vontade, dando anos de vida e dando alegria para nós estarmos juntos festejando com um belo almoço com os apóstolos Elias e Rai. Louvado seja Deus. Bem, ficamos aqui e logo, logo teremos o assunto da próxima semana, que é Isaías capítulo 20. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.